Nós vamos agora estudar juntos sobre os princípios dos remédios naturais versus remédios de farmácia. Quais serão as vantagens? Como e por que hoje nós, seres humanos, nos contentamos com uma solução farmacológica que nos dá uma solução aparentemente imediata? Como população, nós temos nos envolvido tanto com desejar resultados rápidos que a gente não tem mais a paciência de aceitar a consequência das nossas más decisões, sofrer o dano e então decidir mudar. E eu gostaria de, antes de nós verdadeiramente adentrarmos ao assunto, convido vocês a nós fazermos uma oração. Nosso querido Deus e Pai, Senhor, nós queremos te agradecer porque te temos como nosso grande médico e queremos entender, Senhor, a cada dia melhor o que significa nos colocar à submissão do teu verdadeiro plano de saúde. Por favor, Senhor, nos instrua, nos ensine e tire de nós os conhecimentos pré-concebidos que poderiam impedir de aceitar a tua vontade. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje se considera que os remédios de farmácia são as verdadeiras medicinas que vão resolver o nosso problema. Antigamente, esses medicamentos de farmácia vinham prescritos, geralmente, por mágicos. Se você analisar a palavra farmacopeia, isso vai te referir a uma origem de magia. E então se considerava que quem estivesse envolvido com a farmacopeia teria uma relação com adivinhas, com mágicos, com pessoas envolvidas em bruxaria, mas gradualmente os medicamentos farmacológicos foram desenvolvidos e modernizados a ponto de terem nomes atrativos, uma longa bula que dá uma aparência e realmente uma comprovação de ciência e não deixa de ter realmente ali um envolvimento de vários profissionais que testam o medicamento, fazem seus experimentos e concluem que o medicamento ele é menos perigoso que a morte e que o risco de tomá-lo vale a pena os efeitos colaterais que poderão vir ligados a ele. Mas eu pergunto, será que realmente os remédios curam? A inspiração nos diz que remédios nunca curam. Eles somente mudam o local do problema de um lugar para o outro. Então, por exemplo, você está com dor de cabeça e agora toma um analgésico. Esse medicamento para dor, caindo, batendo no estômago, ele pode lesionar, machucar a mucosa gástrica e provocar ali uma gastrite. Para essa gastrite, você vai começar a tomar omeprazol ou algum outro antiácido. Consequente a esse omeprazol, você vai possivelmente desenvolver em algum ponto uma dificuldade de memorização.
e progressivamente uma demência. E aí, para isso, você vai se medicar novamente. E assim é um ciclo vicioso que, ao fim, vai te levar novamente a uma consequência de dor de cabeça, que foi o teu problema inicial, mas depois de seguir uma cadeia de várias outras problemáticas. E realmente é o jeito em que a gente acaba. Para um problema, de repente, agora a gente soma 10, 15 problemas e cada um com uma solução medicamentosa. Mas Deus nos deu remédios naturais para resolver os nossos dilemas. E o principal dos remédios naturais, é o plano de saúde, que inclui 8 leis, que nos prevenirão a doença. Porém, se já adoecemos, por talvez ter transgredido uma dessas leis, Deus, em sua misericórdia, Ele ainda nos oferece opções para amenizar esse sofrimento. E eles se caracterizam em ser disponíveis a todos, não somente a uma classe socioeconômica alta, ou a um grupo de pessoas que mora, digamos, lá na região do Himalaia, então tem acesso a algumas substâncias que nós, na região sul do globo, não teremos acesso. Então, remédios de Deus são disponíveis a todos. Outra característica, podem ser facilmente aplicados. Eu posso estar em uma zona rural, posso utilizar esses remédios. Uma criança com idade para raciocinar é capaz de aplicar esses remédios. Uma pessoa que fez apenas o ABC, ou talvez até seja mesmo analfabeta, é capaz de compreender esses remédios de Deus. Eles são baratos, para não dizer que muitas vezes até de graça, e altamente eficazes. Por quê? Porque eles funcionam dentro de um padrão fisiológico que trabalha em harmonia com o nosso corpo, simplesmente fazendo com que as funções fisiológicas possam se desempenhar de uma forma mais efetiva. Vamos só ver um exemplo aqui, olha. Hipertensão. Causas: obesidade, pode ser o alto consumo de sal, ou nós podemos também considerar o cigarro como uma causa. O álcool ou a cafeína, nós vimos algumas características dessas substâncias em outros momentos de palestra. E também artérias obstruídas. Todos esses fatores são causas de pressão alta. Agora, alguém chega a você e te pergunta: como que eu posso resolver a minha pressão alta? Qual seria aqui o verdadeiro remédio? Então, considerem. Se eu aqui já quiser pensar num remédio natural, por exemplo, água de alho. Água de alho pode ajudar a baixar a pressão arterial. Mas eu não fizer nenhuma menção a esses itens e não encorajar a pessoa a reverter esses itens, eu não vou estar contribuindo com a real solução para o problema dela. Vocês estão entendendo como é fundamental a gente sempre analisar da causa para o efeito. Se você chega a mim, doutora Miriam, o que é bom para dor de cabeça? E aí eu penso um pouquinho e digo, escalda-pés. Que isso? Água quente aos pés e compressa fria à cabeça.
Aí você vai para casa, faz esse tratamento. Ai, que bom, eu melhorei da dor de cabeça. Agora encontrei uma forma de comer o meu queijo e amenizar a minha dor de cabeça depois. Isso é verdadeira cura? Não. Então vejam como, de certa forma, até com os remédios naturais, eu posso incorrer no perigo de querer ser intervencionista, resolver as causas simplesmente com anuladores, com substâncias que desfazem o efeito original sem realmente mudar o causante. Então vejam, as próprias leis da saúde, as próprias 8 leis, ao mesmo tempo que elas nos acusam, Miriam, você não está tomando água suficiente. Ao mesmo tempo, essas leis, elas são os meus 8 remédios. Onde já se viu que uma própria lei acusa e, ao mesmo tempo, é a solução? Só pode ser de Deus mesmo. Os 10 mandamentos, ao mesmo tempo que me acusa, Miriam, não adulterarás, vai desfazer o teu lar. Ao mesmo tempo que ela me acusou, ela me dá a solução. Miriam, arrependa-te, refaça a tua vida e o teu lar vai se reestruturar. Ok, na atividade física também entra aí como causa de hipertensão e o estresse. E aí, nós perguntamos como tratá-la, e já vocês me dão a resposta com o vosso balançar de cabeça. Não é com medicamentos. Isso aí pode até ser uma solução temporária. Mas o que realmente, por exemplo, um remédio da pressão faz? Qual é o objetivo? Alguns são diuréticos. Então, ajudam a eliminar aquele excesso de volume no sangue. Consequentemente, se entende no sistema cardiovascular, há menos líquido, consequentemente, não precisa de tanta pressão. Mas resolveu a causa originária? A pressão estava ali porque a artéria está obstruída de gordura, não de líquido. Ou então, ativa o coração a bater com mais vigor, com mais força. Dessa forma, a pressão consegue se igualar. É uma solução temporária. Ou então vamos dilatar os vasos sanguíneos, porque aí também diminui a pressão. Realmente. Momentaneamente resolve. Então, vamos aqui às soluções específicas para a pressão alta. Olhem aí. Exercício vai desfazer a tensão, o estresse, a depressão, que estão sendo fatores causais da pressão alta. E, conjuntamente com isso, você vai fazer uma boa nutrição, vai tomar água em abundância. Já já você vai também aprender a usar a água externamente de uma forma saudável. Você capinando que tratamento antiestressante, antidepressivo. E no final de algumas semanas, você ainda vai colher um fruto que você vai poder compartilhar com o seu vizinho. O uso da água externamente, eliminar todos esses estimulantes artificiais, não usar nenhum dos seus parentes distantes também, né? Nicotina, cocaína, purinas, que estão nas carnes vermelhas, fora com eles. Um bom descanso e a confiança em Deus. Eis os verdadeiros remédios. Agora, vamos só ver um contexto bíblico, onde nós vemos a aplicação dos remédios de Deus.
Na Síria estava uma menina escrava. Ela era do povo hebreu e foi levada cativa, trabalhava para um casal. E a esposa do Senhor começou a confiar tanto nessa mocinha, por vê-la tão fiel em seus serviços, que confidenciou a ela: mocinha, o teu senhor, o meu marido, está com lepra. E a mocinha então diz à senhora: senhora, se o meu senhor pudesse ir lá à minha terra em Israel, ele poderia se encontrar com o profeta de Deus e seria curado. Como essa mocinha passava um tão fiel testemunho de vida, esse capitão dos exércitos do rei deu ouvidos a essa mocinha. E então o capitão se preparou e foi até Israel. E lá ele recebeu a ordem do profeta Eliseu: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão e serás curado. Rio Jordão? Rio Jordão igual a Rio Tietê. Não, nas minhas terras tem rios muito mais limpos. Por que não me mandou num rio limpo? E os servos dele disseram: Senhor, você já veio tantos 1000 quilômetros para Israel. Obedeça. Se ele tivesse pedido muito dinheiro a você, você não teria pago? Mergulha-te aqui nesse rio. E ele então obedece 5 vezes, 6 vezes. Eu não estou vendo nada ainda de melhora. Senhor, lembra que ele te mandou mergulhar 7? E então, um pouco indignado, por orgulho ferido, Naamã mergulha e obedece à ordem recebida do profeta: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão e ficarás limpo. E ele levantou de lá curado. Não vamos dizer que aqui foi a fisiologia da hidroterapia que curou a Naamã. Claramente ali foi um poder milagroso do Deus dos céus. Mas Deus usou a água ali, ele sancionou os tratamentos naturais. Como Jesus o fez quando colocou argila, barro, nos olhos do cego. Não foi a argila aplicada ali em alguns minutos que curou essa cegueira. Foi o poder de Deus. Mas com isso, Jesus ilustrou como através de meios simples, quando ligados ao poder de Deus, o efeito natural, mas o divino igual a poder sobrenatural. A bênção de Deus ali sobre os tratamentos. Vantagens dos tratamentos com água. Nenhum efeito colateral. Só se você for descuidado e queimar os pés do seu paciente pelo excesso de temperatura. Facilmente aplicado, igual à característica dos remédios naturais. Não produz toxinas ou desperdícios. Pelo contrário, ajuda o corpo a eliminar essas toxinas. Como funciona a fisiologia da hidroterapia? Nós aqui vamos analisar um tratamento simples chamado o banho de contraste. Então vejamos aqui. Esse aqui é o vaso sanguíneo cortado coronalmente. E vários de vocês já viram essa ilustração. O que acontece mesmo quando nós aplicamos calor? O vaso sanguíneo se dilata. E quando ele é aplicado frio, ele contrai. Contrai. E como se fosse retido
o sangue e detido de vir para a área onde é aplicado o frio. Então, vamos ver agora na prática. Como e quando e para quê? Um banho de contraste. O que é um banho de contraste? É a aplicação de quente e frio alternadamente. Quando isso é útil? Em casos de infecções. A ferida está lá há várias semanas, aquele sangue estagnado. Aplique o tratamento quente e frio. Como? Diretamente sobre o local. Por exemplo, com um balde de água quente, um balde com água geladinha, e então mergulhando ali a extremidade com a ferida, alternadamente, em água quente e fria. Contusões dos músculos ou articulações. Então, você foi ali escalar a montanha e você tem estado um pouco sedentário nos últimos meses, seus tendões não estavam aquecidos e você torceu o pé. A recomendação é que nas primeiras 24 horas você aplique intensivamente o gelo frio. Mas depois de 24 horas, que pode ser de tempos alternados, você aplica uma compressa gelada ou uma bolsa com gelo durante uns 20, 30 minutos, tira, deixa repousar um pouco, aplica outra vez. Dessa forma você vai aplicando o frio. Mas depois de 24 horas, o ideal é você começar a aplicar contraste quente e frio alternadamente. Por quê? Tanto no primeiro como no segundo fator, você vai incentivar a circulação para a extremidade. Vem sangue na temperatura quente, oxigena, nutre, ajuda a criar uma ligação novamente entre os tendões, ou então traz leucócitos, traz soldadinhos para começar a desinfectar a ferida. A hora que você aplica a extremidade na água fria, os vasos sanguíneos contraem e a corrente, então, é mandada para o pulmão para novamente se oxigenar e se nutrir. Volta o quente, volta o frio, alternadamente. Você pode fazer ali uns 5 a 7 contrastes. Em média, nós gostamos de usar 3 minutos quente, 1 minuto frio. Rapidinho frio, só mesmo para mandar o sangue para ser oxigenado, nutrido e voltar de novo. Outra causa, artrites. Inflamações das juntas, você pode trazer um grande alívio com o banho de contraste. Fraturas ósseas. Mas como que eu vou mergulhar a minha perna fraturada com gesso na água quente e fria? Vai amolecer o gesso. E o seu ortopedista não vai ficar contente. Mas olhem como Deus nos fez perfeitos. Nesse caso de fratura, você pode mergulhar a outra perna, ou no caso de fratura do braço, mergulhe o outro braço em água quente e fria. E por via da inervação e dos reflexos, as artérias vão dilatar e contrair no outro braço também. E vai ter um efeito de ajudar com que a restauração óssea ocorra de forma mais acelerada. Inflamações, inchaço, quente e frio alternadamente. Você pode até, nesse caso, utilizar o frio um pouco mais prolongadamente, talvez mesmo tempo que o quente, e no final faz uma massagenzinha para ajudar esse sangue vir novamente e ser reabsorvido, os vasos linfáticos também expulsarem o excesso de líquido contido aí.
Que equipamentos nós vamos precisar para fazer um banho de contraste? 2 bacias, onde caiba o membro que você queira tratar, mais água quente, para você ir acrescentando à medida que a água quente vai esfriando, e mais gelo ou mais água fria, à medida que a água fria for esquentando. E uma toalha no final também para você secar. Aqui nós teríamos uma ilustração, e essa ilustração nós vamos fazer na prática. Aqui uma recomendação importante. Quem tem doença dos nervos, ou seja, a gente chama de neuropatia, por exemplo, um diabético, ele não tem uma boa sensibilidade. E aí, quando você vai pôr a água quente, ele vai dizer para você, está frio ainda, pode pôr mais quente, pode pôr mais quente. Você vai pondo quente, vai pondo, e ele está ali contente. Quando ele tirar as pernas do balde, do tratamento, ele pode estar ali com bolhas de queimadura. Então, quem tem neuropatia, quem tem deficiência nos nervos, se você souber que é diabético, opa, já cuidado. Ou se tem algum tipo de paralisia, já teve um AVC e não tem sensação boa nas pernas, seja você o seu termômetro. Não, eu estou sentindo que essa aguinha aqui já está bem quentinha. Vamos deixar por isso mesmo. Inclusive, o ideal é deixar a uma temperatura máxima, nesses casos, de 38 graus, que seria um morninho, bem morninho, sem chegar a quentinho. A bolsa de água quente também é importante vigiar, porque pode causar lesões também. E depois desse tratamento, sempre será muito importante nós descansarmos. 30 minutos, 60 minutos, deitar, repousar. Não precisa dormir, mas se conseguir dormir, lucro para você. Nesse período é quando os glóbulos brancos e o sistema imunológico vai estar realmente reagindo e fazendo o efeito do tratamento. E se você não descansar, já sair para o trabalho ou fazer uma caminhada, você perde os benefícios desse tratamento. E no vosso dia a dia, aqui um incentivo nesse último minutinho que me resta. Faça banho de contraste no chuveiro. Tome um banho com água bem quentinha, alterne para o frio, 1 minutinho, volte para o quente, 3 minutos, volte para o frio. No dia a dia, talvez você fazendo um quente e terminando com o frio, é suficiente. Também temos que economizar água. Mas, se você sente que a tua garganta está coçando, você está começando com resfriado, aproveita. Faça umas 3 trocas, quente-frio, quente-frio, quente-frio. Terminando sempre com o frio. E no último frio, você pega uma bucha vegetal, esfrega no corpo todo, isso aí vai até te ajudar a tolerar melhor o frio, e especialmente na região lombar, porque nós temos aqui as glândulas suprarrenais, que têm o efeito de produzir adrenalina. E a fricção mecânica vai induzir essa liberação e vai ter um tratamento, vai ter um efeito antidepressivo. Vai equivaler ao cafezinho que você tomava antigamente para dar aquela injeção de ânimo. E dessa forma você vai estimular o teu sistema imunológico a combater qualquer infecção. Então, que você possa ter essa experiência positiva, fortalecer-se para o tempo de crise que está por vir, em que todo o sistema de saúde se quebrará. Os médicos, enfermeiros, muitos estarão doentes, acamados. Porque o estilo de vida rotineiramente de nós profissionais de saúde tende a ser
dos piores. Não dorme direito, não faz exercício, come rapidinho algo pelo caminho, transgride as 7 ou 8 leis da saúde. E se nós estivermos resistentes e com conhecimento, nós vamos poder ser um grande alívio às pessoas que nos cercam. Então, que Deus abençoe a cada um de nós e nos faça ser faróis refletindo a luz do Senhor Jesus. Amém.